Meus irmãos, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, fortalecendo os nossos laços entre todos os amigos espirituais, os nossos amigos que nos ouvem e todos aqueles que precisam da nossa palavra consciente nesta reflexão. Quando eu digo boa tarde, esse nosso boa tarde vem também com muita gratidão a Deus por mais uma vez estarmos aqui com essa permissão divina. Hoje, 1º dia de novembro, nós estamos lembrando de um vulto valorosíssimo entre nós, que é Eurípides Barçanufo. Foi determinado o plano espiritual que ele desencarnasse numa data de 1º de novembro. E nós que somos do Triângulo Mineiro e conhecemos que todo o nosso Brasil fala de Eurípides Barçanufo, vamos pedir a ele também. Vamos pedir a ele para vir ter conosco nessa assistência de vibração para todo o nosso Brasil. Eu me lembro que na história de Eurípides, muitas vezes para não perder tempo de nos ensinar, e ainda muito mais naquela época, os companheiros, ele pegava o Evangelho e ia lá para o rio Borá, para estudar o Evangelho. Mas lá ele estava contemplando o céu, ele estava estudando com a divindade maior para trazer para a terra as nuances espirituais que tanto desejamos ter agora em mãos. Lembramos também que é dia de todos os santos. Quantos irmãos que reencarnaram, lutando consigo mesmo para trazer o plano espiritual mais perto de nós. E é por isso que nós estamos vibrando a todos esses ancestrais que trouxeram para nós a guerra com ele mesmo, acreditando que Deus existe, movimentando no todo o meio aqui da Terra a vibração amorosa que eles tinham no momento. E no dia de amanhã, dia de finado, será que Jesus, que reencarnou como nós e desencarnou, é um espírito finado? Então nós precisamos afinar os nossos espíritos para entender o que é essas duas datas, né, Alexandre? Porque nós não podemos ficar com a atualidade presente, mostrando para todos nós recursos maravilhosos, colocando remendo velho em pano novo. Porque a divindade está mostrando para nós que nós estamos numa ponte entre o velho e o novo, nessa data de pandemia que nós estamos vivendo. É a renovação que nós temos que observar. Então, que sejamos homens diretamente ligados ao plano espiritual, para que assim este plano espiritual, vindo até nós, possa nos acompanhar na estrada daqueles mais infelizes do que nós. Que nós estamos ainda muito nublados, muito encapados por nós mesmos. Que possamos então esgotar esse homem velho que está dentro de nós, para que esse novo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, seja conosco. O nosso muito obrigado a Deus precisa passar pelas nossas ações e as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Um abraço a todos. Espero que estejam todos bem. Muito bom. Nós sempre devemos, devido ao fato de que nós entendemos de que no mundo nós temos vários exemplos, nós sempre devemos homenageá-los quanto possível, principalmente na data que nos faz lembrar deles. Porque esses guerreiros valorosos vieram para nos auxiliar, para exemplificar os passos do Cristo e para ajudar a comunidade na qual eles inseriram, para que esta possa prosperar. Não digo materialmente, mas isso também é necessário, porque para que haja o progresso, é preciso também que o meio evolua materialmente e tecnologicamente, então é preciso. E Eurípides Barçanufo fez muito bem esse trabalho lá em Sacramento, e também dando essa lição, esse exemplo, para todas as cidades próximas e, por que não dizer, também para o mundo inteiro. Então aqui fica a nossa homenagem para esse médium guerreiro valoroso que esteve entre nós. E antes de começar a lição do Evangelho que nós vamos trabalhar hoje, eu só vou falar um pouquinho do Dia dos Finados. Nós devemos sim, nessa data,
se possível, vamos ao cemitério ou lembremos dos nossos entes queridos, mesmo em nossas residências, se não pudermos ir até lá, mas que nós possamos entender que nós já estamos caminhando para o entendimento de que nós somos espíritos imortais, de que ninguém morre, de que a vida continua e que o que vai para o cemitério são simplesmente o quê? Aquele corpo físico que o nosso ente querido habitava. E este corpo físico agora é pó, mas que o espírito não está mais lá. Desde o seu desencarne, ele está em outro lugar. Ele pode estar em uma colônia, talvez até reencarnado de volta. Então, por isso que o Cristo vem nos ensinar assim: deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Quer dizer, nós devemos sim homenagear aqueles que vão para o outro lado. Mas lembrando, eles não estão no cemitério, eles estão no mundo espiritual. Mas quando nós vamos no cemitério, acreditando que eles estão lá, eles até vão lá e visitam. Eles recebem a nossa homenagem. Mas que nós já possamos entender que nós podemos homenagear e lembrar e agradecer e orar pelos nossos entes queridos é todos os dias quando nós lembrarmos deles. Por quê? Aonde nós estivermos e essa lembrança for do coração, eles estarão agradecendo, eles estarão junto com nós, nos auxiliando no que eles puderem. Nós vamos continuar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido ao ser humano abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar. Em perseverar na luta, em não se desesperar. Se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Praticamente, o item, esse primeiro parágrafo, ele já explicou tudo a respeito das provas voluntárias e qual que é o verdadeiro cilício. Todos nós temos as nossas provações e expiações, e a maior parte do que passamos aqui são devido aos excessos do passado. E muitos reclamam dessas dificuldades, muitos reclamam porque têm de trabalhar dias e noites a fio, porque têm de estar pelos outros parentes o tempo inteiro e não conseguem viver suas próprias vidas. Ou passam por sofrimentos na carne, ou passam por dificuldades financeiras. Entre várias as dificuldades que as pessoas passam, muitas reclamam e muitas vezes também não dão a força necessária que precisam para superar aquelas dificuldades. Mas o que nós precisamos entender? Que nós estamos em uma escola e todas as dificuldades que nos são dadas são para serem superadas. Todos nós, em menor ou maior grau, têm as suas provações e expiações, e elas não estão de enfeite, para simplesmente aceitá-las, como muitos dizem: eu vou aceitar, então essa dificuldade, vou sofrer ela pro resto da vida. Não é bem assim. Tá certo que a gente sofre sim, mas buscando superá-la o tempo inteiro, e esse é o ideal. Tal qual, por exemplo, na faculdade, quando o professor passa a matéria, passa os estudos, passa os exercícios. Aquilo lá não é enfeite. Não é pra gente ficar olhando ele passar aquilo e ficar rindo um com o outro aluno e achar graça e ir para casa e não pegar nada daquilo do que foi passado. Lê do engano. Nós estamos aqui para estudar, para receber então as circunstâncias e buscar com todos os nossos recursos superá-las. Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes, significa sem ciência alguma, sem conhecimento de nada. Mas, porém, nós somos os seres inteligentes da criação.
E é essa inteligência que vai fazer com que, com o tempo, nós nos tornemos o quê? Perfeitos. Nós nos tornemos o quê? Seres angélicos. Mas para que isso aconteça, é preciso que essa inteligência seja exercitada, seja trabalhada. Porque senão o espírito ele não vai conseguir ir descobrindo soluções para os seus problemas, se ele não procurá-las. Se ele não de alguma maneira ficar pensando, nossa, eu estou passando por essa dificuldade, o que eu posso fazer para resolvê-la e superá-la? Então precisa ser assim, mas a gente deve entender que precisa ser de uma forma branda, o máximo que nós pudermos, pacienciosa, para que então a gente consiga sim chegar às soluções de nossos problemas. Porque o ser que está em desespero, ele não encontra soluções para os seus problemas. Ao contrário, ele vai trazendo mais problemas para a sua vida. E é isso que o Evangelho vem nos chamar a atenção. Que nós devemos ter zelo por nós próprios. Mas como que nós vamos ter zelo por nós próprios? Buscando sim. Se entrou um espinho, vamos retirar. Se ficamos doentes, vamos procurar um médico. Se estamos desempregados, vamos dar alguma maneira de conseguir algum trabalho. Se algum parente está em dificuldades, amigo ou até desconhecido, lembrando o bom samaritano, nós temos de ajudar. Cabe a todos nós estarmos uns pelos outros. Então sim, nós temos de estar aqui nessa terra, trabalhando, estudando, auxiliando e sendo auxiliado. É para isso que nós estamos aqui. Para que não percamos tempo, como diz João o Evangelista, que ele pede para que tenhamos zelo por nós próprios, para que não percamos tempos. Mas antes, consigamos então ganhar o quê? A bênção da espiritualidade que está ao nosso lado. Mas ela só estará ao nosso lado se nós entendermos aquele ensinamento que vem nos dizer: ajuda-te e o céu lhe ajudará. Muito bem, Alexandre. Enquanto o Alexandre falava, eu estava meditando. Como é que nós vamos obter um convívio com o Cristo violentando o nosso coração? E lembrando também que quando nós fomos criados, os espíritos criados por Deus, a metodologia do Cristo já estava presente, porque Ele é o nosso governador. Então Ele também nasceu na carne para executar todos os problemas que o homem criou. E na realidade nós não temos problema. Dentro das provas voluntárias, são desacertos que nós temos com a lei de Deus. Então nós temos simplesmente obstáculos. Então vamos criando cipós e ali nele nós vamos ficando. Então direcionando o nosso pensamento no acerto de um espírito verdadeiro cristão, nós vamos perceber que em todo o Evangelho é a lei de Deus que funciona e oferece tantos recursos para nós compreendermos que nós somos alunos repetentes e temos que provar nós mesmos. Essa distância que nós temos de vivenciar o Evangelho é porque nós estamos ainda ligados muito à carne. A carne, sim, tem que ser valorizada, mas a essência que segura essa carne é essa que tem que ser cuidada, regada. Nesse plantio que nós vamos fazendo todos os dias, em todas as manhãs que o sol vem nos apresentar, para que o calor humano seja presente também conosco, é preciso lembrar: se quer o convívio com o Cristo de Deus, esse Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, é preciso que os nossos passos sejam acendidos pelo pavio da compreensão, do entendimento de tudo aquilo que tivermos que passar. Então a nossa guerra maior conosco é a guerra do trabalho, da luta para acertar o nosso mundo íntimo com o mundo de fora, que nós estamos aqui para acertar conosco mesmo. Então que sejamos nessa tarde de domingo, mais uma vez, espíritos atentos, atenciosos por aquilo que viemos fazer nessa reencarnação, para que ela não fique perdida mais uma vez, porque na soma de todos os dias nós vamos perceber que o amor de Deus para conosco nunca falhou. Quando Jesus fala assim, vai, é porque Ele já está na nossa frente. Então é preciso perceber isso.
Ele nunca manda a gente caminhar sem que ele esteja presente no nosso caminho. Quando ele diz para aquele, parece que foi para Bartimeu, levanta-te, né, e anda, ele estava falando com o espírito daquele irmão. Ele não estava mandando ele levantar a carne, levantar a força que dirigia aquela carne. Então, por isso que essas provas voluntárias que os Espíritos estão nos apresentando aqui, é o verdadeiro silício, nós não temos que macular o nosso corpo para que o Espírito seja de pé. É preciso que os dois caminham junto na luta verdadeira de um dever bem cumprido, com o aplauso dos Espíritos amigos que nos espera ser mais uma do lado deles. Muito bom. O Cristo, ele sempre se refere como Filho do Homem. Então ele vem nos dizer que o Filho do Homem veio para transformar todas as coisas. Que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E aí muitos perguntam assim, mas ele não é Filho de Deus e vem nos dizer Filho do Homem? Ele quer dizer filho do ser humano, filho das experiências humanas, essas mesmas experiências que nós estamos tendo agora. Na infância do Espírito, do nosso Cristo, ele passou por tudo isso. Ele também teve as dificuldades que nós temos. E hoje ele é mestre. E hoje ele é um Espírito crístico. E é por isso então que ele veio nos dizer que veio então salvar o que estava perdido. Porque ele também passou por dificuldades parecidas. E quando nós compreendemos isso, nós abraçamos melhor a sua cartilha no nosso dia a dia, porque nós compreendemos que ele realmente é o nosso modelo, é o nosso guia. Podemos passar, viu? Então nós vamos continuar com o livro Palavras de Vida Eterna, com Emmanuel e Chico Xavier, uma leitura chamada Recomecemos. É Jesus com Mateus. Então vem a parábola e depois vem Emmanuel explicando para nós o que é essa parábola. Nenhum põe remendo de pano novo em vestido velho. Eu até falei isso antes, né? Então vamos lá como é que nós podemos guardar esse ensinamento. Porque foi muita força de um espírito amigo, Emmanuel e Chico Xavier, aqui na Terra, homem de bem, e homem que acreditou em nós, para que nós desfizéssemos essa roupagem velha nossa, vestindo um casaco novo, né? Então vamos lá. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito? Escutastes a resposta de fel? Suportaste a deserção dos que mais amas? Fracassaste no empreendimento? Colheste abandono? Padeceste desilusão? Entretanto, recomeçar é a bênção na lei de Deus. Olha como ele classifica as nossas decisões, que a gente guarda tudo passado, né? Mas, no entanto, ele traz para nós a possibilidade, porque ele falando, entretanto, recomeçar é a bênção na lei de Deus. Então, quando o dia amanhece para nós, a gente tem sempre uma definição do que vamos fazer, né? Mas na terceira, quando vai entardecendo, a gente deve pensar assim, o que é que eu fiz e o que é que deixei de fazer. Porque são 24 horas para a gente definir o que pode fazer para o nosso bem maior ou para ficar estaqueado. Porque às vezes nós botamos uma arapuca em volta de nós e não sai daquele meio, né? Então são cipós que nós vamos criando, que está dentro do Evangelho, que são as provas voluntárias, né? Aí vem a possibilidade da espiga surge na sementeira. Olha que beleza. Quando nós vamos plantar alguma coisa, a gente já sabe que a gente tem que cultivar. Tem que regar, tem que zelar. Então imagina como é o nosso plantio do dia a dia. Reconhecendo que quando vai a noite chegando, é porque nós já cumprimos uma parte do nosso dever, né? Diariamente falando. Mas espiritualmente, o que é que fizemos naquelas horas que nós passamos? Então é muita oportunidade de repetir as manhãs para conosco, né? A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Olha como a natureza expressa a doutrina dos Espíritos para nós. O controle, a química, né? A dinâmica, a física, até a filosofia. Ó. A água feita vapor
regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Então é uma continuidade, né, de ciclos diferentes que torna em abundância para todos nós. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Olha aqui, nós estamos vivendo quantos anos repetindo as mesmas coisas sem sair do mesmo lugar, Alexandre? Nós temos que preocupar muito com isso. Olha, inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o calor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. Por exemplo, todos nós já estamos pensando como será o Natal, né? Como será o Ano Novo? Nós temos que preocupar em saber como eu estou mais nova para receber o que vem no ano que vem. Porque esse já está findando. Mas há muita chance ainda da gente consertar muita coisa por dentro de nós nesses 2 meses que vamos vivenciar. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Olha o cuidado que ele pede para a gente ter, né? De selecionar, fazer uma vistoria em tudo que nós já passamos, principalmente nesse ano de tanta turbulência, né? E resolver guardar bem no cantinho do nosso eu espiritual aquilo que deve servir para nós para os dias vindouros. Tem muita coisa que nós podemos guardar. Então, o que é imprestável, as aflições, as intempéries criadas por nós mesmos, tem que ser desfeita, né? Ó, desvencilha-te do inútil. A mesma coisa, né? Vamos fazer um recenseamento dentro de nós, um balancete, e dizer qual é a virtude que eu tenho que botar em prática agora. Isso é importante a gente lembrar. Por exemplo, a impaciência está sempre conosco. A intolerância tem que ser o contrário. Nós temos que verificar em nós aquilo que está faltando da coragem ativa e atender o chamado do Cristo na pessoa do próximo, que vem desajustar todos nós. Porque sempre a gente aponta o outro: ah, eu não fiz isso porque fulano fez isso. Então nós temos que ter decisão, né? E aproveitar o que é útil para nós. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Bacana, né? Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, se nós esquecermos, parece uma conversa boba, esquecermos de lembrar de nós mesmos que estamos aqui para ser reformado, retocado e botar a argamassa do amor, concisa, assim, urgente, mas com calma, com formas definitivas, para ficar em nós aquele selo de Jesus que espera todo homem ter, mas ainda não lutou para ter. Então, nesses instantes, o Emmanuel e Chico pedem para a gente recomeçar em tudo aquilo que nós perdemos tempo, porque o tempo urge, o tempo está conosco, mas nós é que vamos passar por ele. Ele não vai passar por nós, porque ele não tornará para nós do mesmo jeito que está agora. Até a nossa fala, se a gente for repetir agora, Alexandre, nós temos condição de repetir do jeitinho que está gravado? Não. Podemos fazer assim, uma assimilação daquilo que falamos, mas o teor vibracional, porque nós jogamos tudo que falamos para o cosmos. Esse cosmos vai responder para nós se nós estivermos de acordo com as ações junto com a fala que nós tivemos. Então, que possamos, então, no calor dessa primavera que ele falou, de primavera em primavera, de janeiro em janeiro, fazer o conteúdo para ficar conosco, afiando as nossas almas para sermos mais felizes um dia. Muito bom. Quando se fala de provações voluntárias, nós precisamos entender quais que são aquelas agradáveis a Deus. As provações voluntárias agradáveis a Deus são aquelas nas quais nós nos esforçamos
para sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aquela na qual nós nos sacrificamos para estar por entes queridos e até desconhecidos. Vou dar pequenos exemplos, como Gandhi, quando ele via que quando ele fazia greve de fome, ele conseguia então movimentar todo o meio, ele conseguia fazer com que os seus recursos fossem alcançados, com que ele conseguia então a paz, ele conseguia meios para que a Índia fosse libertada. E também outros, por exemplo, mães que se dedicam aos seus filhos e que faltam-lhe recursos, e muitas vezes então elas deixam de comer uma coxa ali do frango para comer aquele pezinho, porque ela sabe que se ela comer a coxa do frango, vai faltar para um de seus filhos. E é assim que nós vamos compreendendo o que é o verdadeiro silício. O verdadeiro silício é aquele no qual nós fatigamos o nosso espírito, a nossa inteligência, para encontrar as soluções dos problemas que precisamos para nós no cotidiano, mas lembrando, não só para mim, mas para todos que caminham comigo. E esse todos não é só a minha família, porque isso todo mundo faz, até mesmo os traficantes. Mas aí o Cristo vem nos dizer, o que fazeis de diferente? Significa que nós devemos buscar fazer, sim, nos sacrificar. É para toda a humanidade. Bacana, Alexandre. Eu estava lembrando quando a gente escreve uma carta, que nem está existindo isso mais, né? A gente procura fazer as nuances mais perfeitas para o amigo naquela particularidade. Mas todas as cartas que nós já escrevemos na vida, principalmente da nossa vida para o Cristo, precisa ter um envelope especial, que é um envelope retocado com a nossa bondade. Então que façamos um curso de bondade, de beneficência, de indulgência, porque nós estamos recebendo muito do Cristo nessa data de hoje, dia de todos os santos. E ainda respondendo amanhã, dia de finado, que não tem finado, que não tem fim. O Espírito continua vivendo dentro de tudo aquilo que Ele plantou. Mas que possamos então, nesse envelope que nós estamos mandando para o Cristo, nessa petição dessa tarde, abençoar todos que nos ouvem e abraçar todos também, para que esse conteúdo de hoje seja permanente nos nossos passos vindouros. Que Deus nos abençoe. Vamos elevar as nossas mentes e agradecer mais uma vez essa oportunidade que todos nós temos aqui de estudar o Evangelho, mas também a oportunidade que nós temos de estar reencarnados e poder caminhar pela comunidade e poder trabalhar pela comunidade e poder estudar para aprimorar os nossos conhecimentos e consequentemente continuar esse trabalho que é de aprimoramento. E, consequentemente, nós vamos deixando as nossas imperfeições de lado, nos transformando moralmente, domando essas más inclinações. E graças a Deus, graças ao Cristo, graças à espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que sempre nos ilumina e que nos empurra para frente. E pedimos também para que essa mesma espiritualidade possa estar por todos aqueles que ainda não entenderam a necessidade da religiosidade em suas vidas. Que ela também possa estar por todos os acamados, doentes, enfermos, por todos aqueles que estão nas ruas. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia. Que assim seja. Assim seja. Vamos em frente. Um abraço a todos. Vamos com Deus, né?